Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero encontrá-los bem. Então vamos à nossa aula de introdução à higiene ocupacional do curso de avaliação e controle do ruído. Eu sou o professor Luiz Silva e vou estar com vocês nessa aula. Tudo bem, a gente vai iniciar aqui com a introdução da higiene ocupacional. Então eu trouxe nessa aula duas definições de higiene ocupacional, uma trazida pela AIA e a outra pela ABHO. Então, primeiro vamos na definição de higiene ocupacional da AIA. Então, higiene ocupacional é a ciência que trata da antecipação, do reconhecimento, da avaliação e controle dos riscos originados nos locais de trabalho e que podem prejudicar a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, tendo em vista também o possível impacto nas comunidades vizinhas e meio ambiente. Então, essa é a definição da American Industrial Hygiene Association, a AIA, né? A partir dessa definição, nós temos a definição da ABHO, da Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. Então, a definição da ABHO é a seguinte: higiene ocupacional é a ciência e a arte dedicada ao estudo e ao gerenciamento das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, por meio de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle das condições e locais de trabalho, visando a preservação da saúde e bem-estar dos trabalhadores, considerando ainda o meio ambiente e a comunidade. Bom, sobre essas duas definições, né? Quais são as semelhanças? Primeiro, as duas definições tratam a higiene ocupacional como uma ciência, né? Por que ciência? Porque a higiene ocupacional requer um estudo, né? Requer aplicação de metodologias. Então, ela é uma ciência, pessoal. Mas é também uma arte, e isso é colocado aqui na definição da BHO. Interessante colocar a ciência ocupacional como uma arte, por quê? Porque muitas vezes a gente precisa na higiene ocupacional do julgamento profissional. Então é o julgamento daquele profissional de acordo com suas experiências, com seus conhecimentos, né? Com sua vivência na área. E por isso a gente é bem interessante, né, a gente colocar e frisar aqui que a ciência ocupacional ela é uma arte também. Né? E muitas vezes a gente não vai ter metodologias ou a metodologia bem escrita, bem definida para você fazer uma avaliação. Você não vai encontrar, por exemplo, né, o limite de tolerância, você vai precisar buscar outros limites, outras metodologias, então requer que o profissional ele busque a solução, né? Então requer o julgamento desse profissional também para tirar uma conclusão, se aquela exposição é nociva ou não para o trabalhador, por exemplo. Então a arte conclui muito bem, né, essa atividade do profissional na higiene ocupacional. Na definição da BHO, ela também diz que essa ciência, essa arte é dedicada ao estudo e ao gerenciamento. Primeiro é o estudo, né? Então, para a higiene ocupacional, a gente requer estudo. Requer que as pesquisas sejam desenvolvidas para chegar nos melhores limites de tolerância. Então, é interessante também frisar isso aqui, né? Mostrar que ciência ocupacional é dedicada ao estudo e também ao gerenciamento. Então, a higiene ocupacional vai estudar os melhores limites de tolerância, as melhores formas de proteger esse trabalhador, mas ela também vai gerenciar a exposição dos trabalhadores aos riscos, considerando as fases da higiene ocupacional, que são antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. A gente vai falar mais sobre essas fases da higiene ocupacional a seguir, tá? Mas antes de continuar, eu gostaria de comentar aqui, pessoal, sobre os riscos, né, que são trazidos aqui na definição da BHO. Então, ela diz que a higiene ocupacional ela é dedicada ao estudo e gerenciamento dos riscos físicos, químicos e biológicos, aos riscos ambientais. Na definição da AIA, você não encontra essa determinação do risco ambiental. A higiene ocupacional ela é mais ampla, né? Então aqui entram também os fatores ergonômicos na higiene ocupacional, na definição na AIA, tá? Mas aqui no Brasil são os riscos ambientais, físicos, químicos e biológicos. As duas definições colocam que a higiene ocupacional ela vai evitar que esses riscos gerem um problema para as comunidades vizinhas e o meio ambiente também. Né? Então, interessante essa definição, ela coloca uma abrangência maior. Então, a gente vai controlar esses riscos pensando não só dentro da empresa, mas na comunidade na qual essa empresa, essa instalação está inserida. Muito bem, quais são as etapas da higiene ocupacional?
Primeira etapa é a antecipação. Então, na antecipação, nós vamos prever potenciais riscos, estabelecer medidas de eliminação ou controle antes deles acontecerem no local de trabalho. Então, dando um exemplo aqui do ruído. Se você atua numa empresa, né, e essa empresa, por exemplo, vai aumentar o seu parque industrial, essa empresa vai receber uma nova máquina, né, geradora de ruído, a gente pode antecipar todo esse potencial, né, o potencial de dano trazido por esse perigo que é o ruído no local de trabalho. E daí a gente pode desenvolver as ações para eliminar ou controlar, né, esse risco nesse local de trabalho. Inclusive, é muito mais fácil, né, é mais fácil e é mais barato implementar as medidas de controle nessa fase de projeto e desenvolvimento, né, do que deixar o equipamento chegar na empresa e depois você ter que propor ali uma medida de controle. Tá bom? Então essa é a fase de antecipação. Segunda fase, nós temos aqui o reconhecimento. Então nessa fase haverá identificação através de avaliação qualitativa dos agentes ambientais que afetam a saúde dos trabalhadores. Então, nesse momento, requer a presença do profissional no local de trabalho, para que ele possa, no processo de trabalho, identificar, reconhecer quais são os perigos e os riscos presentes no local de trabalho, né? Então, ruído, por exemplo, você não consegue fazer um reconhecimento da presença do ruído se você não estiver no local de trabalho, né? Então, requer a presença do profissional para que haja a identificação do ruído. E nós temos também a avaliação. Então, reconheci a presença do ruído, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que avaliar. Então, na avaliação, eu vou investigar os agentes que existem no local de trabalho, avaliando a intensidade ou a concentração dos riscos ambientais. Então, trazendo para o ruído, depois que eu fiz aqui o reconhecimento, qual que é a próxima etapa? Eu vou precisar avaliar a intensidade do ruído. É claro que muitas vezes você pode identificar que existe mesmo ruído, só que é perceptível, a intensidade ali é baixa, né? Não vou, por exemplo, precisar fazer uma avaliação quantitativa, esse julgamento profissional seu, tá bom? Mas se você reconheceu a presença e esse ruído é importante, aí é necessário fazer uma avaliação quantitativa, avaliar a intensidade desse agente de risco, para que você consiga adotar as etapas mais assertivas, que é a próxima fase da higiene ocupacional, que é o controle, né? Então, no ruído, fiz a minha avaliação de intensidade ali, avaliei a intensidade, o nível de pressão sonora, qual que é o próximo passo? O controle. Então, nós vimos na definição da higiene ocupacional que ela é estudo e gerenciamento, né? O gerenciamento hoje é um termo aí que a gente está utilizando muito por conta do PGR, do Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, o Programa de Gerenciamento de Riscos, ou o gerenciamento dele, pessoal, só existe ou só faz sentido quando eu tenho controle, não é? Concordam comigo? Então não adianta antecipar, reconhecer, avaliar e não fazer nada com essas informações. Então eu vou precisar controlar. Essa é a etapa mais importante, né? Então, se eu não controlar, o trabalhador continua exposto, a empresa continua com aquele passivo e não acontece nada. Agora, essa etapa, se eu fiz as etapas anteriores corretamente, eu tenho uma condição melhor para propor as medidas de controle, para adotar as medidas que eliminam ou minimizam a exposição aos agentes ambientais no ambiente de trabalho, promovendo a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. Então, essas são as 4 fases da higiene ocupacional: antecipação, reconhecimento, avaliação e o controle. E quais são as instituições e órgãos regulamentadores, né, na higiene ocupacional? Então, no Brasil, nós podemos destacar 3 principais instituições e órgãos relacionados à higiene ocupacional. Então, nós temos a ABHO, Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. A ABHO, pessoal, é um órgão direcionado aos estudos de higiene ocupacional, né? Então, nessa associação, ela vai juntar, pessoal, profissionais que tenham interesse na higiene ocupacional. Ela vai promover, por exemplo, um congresso para apresentar esses estudos que esses profissionais fizeram, né, para que a gente consiga, em conjunto, né, aprender mais, desenvolver a nossa área. E a BHO, ela promove algo muito interessante para nós, que é a tradução dos livretos, né, do livreto da CGH, onde nós temos ali os limites de tolerância, além do congresso, né, como eu comentei com vocês. E a BHO, pessoal, ela também pode ter 2 tipos de profissionais, né, que são ali credenciados, digamos assim, certificados, é o termo melhor, certificados pela associação,
que é o higienista ocupacional, daí tem que ter um nível superior, e o técnico de higiene ocupacional, na qual ele vai precisar ter nível técnico, né? Então, pessoal, técnico de segurança do trabalho, por exemplo, pode ser um técnico de higiene ocupacional, desde que ele atenda os requisitos da associação, né? Como, por exemplo, treinamento voltado para a higiene ocupacional, ele tenha participado de treinamentos, ele tenha desenvolvido trabalhos na área de higiene ocupacional, ele demonstre experiência com isso, né? Então, o técnico de segurança tem essa possibilidade, o engenheiro de segurança ele pode ser ali um higienista ocupacional também. Nós temos a Fundacentro, pessoal. A Fundacentro, a Fundação Jorge Duprat Figueiredo, ela é um órgão governamental, né? E ela vai fazer, pessoal, pesquisas voltadas para os agentes de risco, né? Então, a Fundacentro, pessoal, vai desenvolver essas pesquisas, né, com o caráter de gerar informação, gerar conteúdo para que a gente possa promover a segurança do trabalho aqui no Brasil, né, e a higiene ocupacional também. Então, nós temos ali cientistas mesmo que trabalham, né, desenvolvendo estudos, pesquisas voltados para o controle dos riscos ocupacionais. E daí, por fim, aqui no Brasil nós temos o Ministério do Trabalho e Emprego, que vai legislar questão de segurança. Então, a Fundacentro, o órgão é técnico, né, pessoal? Então, ali ele gera conteúdo técnico. E não o Ministério do Trabalho e Emprego, daí ele é responsável pela legislação voltada para a área. Então, a parte mais legalista da segurança do trabalho, onde tem as normas, os requisitos na qual as empresas precisam atender. Em nível internacional, vou destacar para vocês a AIA, né, que é a American Industrial Hygiene Association. Então a AIA, pessoal, ela tem esse caráter mais voltado ali, parecido com o da BHO. Então eles vão ali promover estudos também, gerar conteúdo, bastante material científico, né, para promover a higiene ocupacional. A CGH é a American Conference of Governmental Industrial Hygiene. Então a CGH ela já é mais parecida ali com a nossa Fundacentro. Então, é um órgão técnico também que vai promover limites de tolerância, estudos e pesquisas para demonstrar quais são as melhores formas de controlar os riscos, né? De aplicar mesmo as fases da higiene ocupacional, pessoal, para a gente reconhecer melhor, antecipar bem, avaliar bem, né? E, por fim, promover as melhores medidas de controle. A CGH, pessoal, ela tem o livreto, ela gera, né? Ela disponibiliza o livreto da CGH, que não tem caráter de serem limites ali que vão nortear as regulamentações dos países, né? Então aqui no Brasil, por exemplo, nós temos nossos limites de tolerância que estão lá na NR15. E de acordo com a NR9, quando nós não temos limite de tolerância na NR15, a gente utiliza os limites de tolerância da ACGH. Mas a CGH não tem essa pretensão, né, de criar limite de tolerância para regulamentar as questões de segurança em outros países, né? Então o caráter deles é técnico, científico, beleza? E daí nós temos também a OSHA, né? Occupational Safety and Health Administration. Então a OSHA já é mais parecido aqui com o nosso Ministério do Trabalho, a secretaria dedicada ali à saúde e segurança, que vai legislar aqui no Brasil. Quais são os limites, as normas, os regulamentos que a gente precisa atender, tá bom? Então essas são algumas instituições e órgãos regulamentadores, né, voltados para a higiene ocupacional. E pessoal, todos eles geram bastante conteúdo para nós. Então quando a gente vai estudar higiene ocupacional, ruído, né, a gente precisa estudar bastante, ver ali quais são os regulamentos que existem, né? Então esses órgãos eles geram muito conteúdo e fontes de pesquisa aí para a gente poder ir se aprimorando, né, para poder controlar bem os riscos ambientais. Muito bem, finalizo aqui essa aula, que foi a aula de introdução à higiene ocupacional do curso de avaliação e controle do ruído. Deixo aqui também as referências bibliográficas a todos vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.